Bom dia, meu povo. Bom dia, Brasil. Bom dia a você que neste momento está me dando alegria de ouvir este áudio. Nesta sexta-feira maravilhosa que Deus nos dá, dia 19 de março de 2021. Mais um dia, mais uma manhã, mais uma madrugada maravilhosa. Estamos vivos e a vida nos traz alegria para celebrarmos ao nosso Deus. Este Deus que tem o controle de todos os milésimos de segundos que nós vivemos. É por permissão do Deus Criador dos céus, da terra, da vida. O Deus que criou e que mantém viva toda a sua criação. A este Deus toda a exaltação. Nós nos prostramos aos seus pés e reconhecemos o seu governo sobre a nossa vida. Reconhecemos o seu poder sobre a nossa vida. Reconhecemos o seu amor e a sua misericórdia que se renovam na nossa vida nesta manhã, e por isso nós estamos vivos. Vamos refletir mais uma vez, continuando a reflexão desta semana, que tem como tema: a libertação torna a vida livre, e hoje é a parte número 4 desta reflexão. Estamos refletindo sobre uma experiência que aconteceu na vida do profeta Isaías, em um momento muito especial da sua vida. Se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Vamos ler os versículos de 1 ao versículo 8. Fala exatamente de que a libertação que o Espírito Santo realiza na nossa vida nos torna livres. Então vamos fazer a leitura. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado.
Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É um texto muito lindo, uma experiência muito profunda, que fala da transformação de uma vida a partir do momento que esta pessoa contempla com os seus olhos espirituais a glória de Deus, a grandeza de Deus, e reconhece o governo de Deus na sua vida. Então nós já vimos 3 tópicos desta reflexão. O primeiro, que esta pessoa se torna uma pessoa privilegiada. O segundo tópico, que esta pessoa torna-se convicta do seu estado pecaminoso. E o terceiro tópico, esta pessoa se torna uma pessoa purificada. A presença de Deus em nossa vida, a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida, o processo transformador que o Espírito Santo realiza em nossa vida, nos purifica na presença de Deus. E nós vamos refletir hoje sobre este quarto tópico, que a libertação nos torna e nos concede uma vida livre e uma vida purificada pelo Espírito Santo de Deus. Aqui no versículo 7, versículos 6 e 7 diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. Brasa viva do altar. Primeiro vamos entender que este altar aqui representa o lugar da adoração a Deus. Preste bem atenção. É importante que nós, ao adorarmos este Deus Criador dos céus e da terra, tenhamos o conhecimento como se processa esta adoração. Porque nós temos alguns vícios que nos foram ensinados desde que conhecemos e ouvimos a falar sobre Jesus, que mesmo com toda a boa intenção de quem ensinou, mas biblicamente não está correto. E nós, na nossa condição humana, só vamos manter um relacionamento perfeito com este Deus. Nós só vamos nos comunicar de forma correta com este Deus se nós entendermos o mecanismo espiritual desta comunicação. Eu sempre falo aqui, todo o processo da nossa comunicação com o Deus Criador dos céus, da terra, do universo e da vida é estritamente, exclusivamente espiritual. Erramos por não termos este conhecimento
e tentarmos ter o relacionamento com Deus, que é Espírito, da nossa forma humana, carnal, material. Não vai dar certo. Então, em primeiro lugar, eu preciso conhecer os atributos deste Deus, a personalidade deste Deus que eu adoro. Eu só passo a ter intimidade com uma pessoa que a cada dia eu conheço mais. O que gera intimidade entre eu e uma outra pessoa, entre você e outras pessoas, é o conhecimento que nós vamos passando a ter cada dia desta pessoa, vamos descobrindo coisas em comum que há entre nós, e estas coisas em comum vai nos aproximando. O que nós chamamos de comunhão. Na medida que nós vamos conhecendo os atributos deste Deus grandioso, poderoso, nós vamos gerando intimidade com Ele. E isso vai nos aproximando. A nossa comunicação vai melhorando cada dia, porque nós estamos nos aproximando. E Jesus Cristo nos dá uma dica, que este Deus, o seu Pai, que o enviou a esta terra, ele busca adoradores aqui na terra, que o adorem em espírito e em verdade. Então, por Deus ser espírito, todo o processo da nossa comunicação com Deus é essencialmente espiritual. Mas como eu vou me comunicar com o meu Deus, que é espírito, de uma forma espiritual, se eu sou homem carnal, material? É aí que começa o processo. Nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. O nosso espírito é uma parte invisível que nós temos dentro de nós. É o nosso mundo interior, não visto, apenas sentido. E é este mundo interior que o apóstolo Paulo chama de homem interior, ou seja, o seu homem espiritual, é que precisa estar conectado com este Deus. Todo ser humano, em algum momento da sua vida, adora a alguém. O nosso espírito tem uma única função na nossa vida: adorar, comunicar-se com o mundo espiritual, seja qual for o Deus, independente de quem seja o Deus, quer seja o Deus criador dos céus, da terra e da vida, ou outros deuses, milhões e milhões de deuses que existem espalhados pelo mundo. A única função do nosso espírito é comunicar-se com o mundo espiritual. E nós temos fisicamente no nosso cérebro, provado cientificamente, pelo menos os neurocientistas têm muito material aí no YouTube falando sobre isso. A neurociência explica que há uma micropartícula no nosso cérebro chamada glândula pineal. Pesquise sobre isso no YouTube, você vai encontrar um material muito fácil. E eles afirmam que a glândula pineal, ela tem uma função espiritual também. É como se ela fosse o receptor da comunicação espiritual para a nossa vida física. A ciência comprovando a criação de Deus. Então, quando nós conhecemos a Jesus Cristo e cremos que Ele é o Filho deste Deus vivo, cremos que Ele veio ao mundo como homem, cremos que Ele sofreu e cumpriu o seu ministério, cremos que Ele morreu na cruz do Calvário, que Ele ressuscitou, e nós
reconhecemos que Ele é o único caminho que nos leva a Deus, como Ele mesmo diz, o aceitamos como Senhor, como pastor, como Salvador da nossa vida, o nosso espírito, que tinha adorações diversas, ele começa agora a ser trabalhado pelo Espírito Santo, para que a nossa adoração seja única, exclusivamente direcionada a este Deus, Criador da vida. Aí começa o relacionamento entre nós e o Espírito Santo, que tem a missão de nos ajudar neste caminho. A missão do Espírito Santo é nos ensinar quem é o nosso Deus. A missão do Espírito Santo é nos libertar e nos levar e nos fortalecer a fazermos tudo que agrada a Deus. E na medida que nós nos empenhamos em fazer tudo que agrada a Deus, o Espírito Santo vai libertando nossas vidas de tudo que desagrada a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem vários símbolos representados aqui na Bíblia. E neste texto bíblico, ele está sendo configurado como uma brasa viva, ou seja, uma brasa incandescente, uma brasa de fogo puro. O que representa o fogo? O que é a representação do Espírito Santo como fogo? Se tem alguma pessoa que trabalha com ouro, algum ourives que está me ouvindo, entende bem isso. Uma das funções do fogo é purificar todo e qualquer objeto que ele toca. O fogo tem uma missão, entre tantas outras, de purificar. Tudo que passa pelo fogo se torna puro. O metal, quando passa pelo fogo, o ouro, ele é levado ao fogo, por quê? Porque quando ele sai na matéria-prima, lá naquela jazida, que aquele homem está cavucando lá, aquela terra, aquele lago, aquele rio, e vai peneirando tudo que vem junto, aquilo. Então, quando ele pega aquele material bruto e ele começa a lavar aquele material, aparecem muitas coisas, aparecem pedras, aparecem cristais, aparece tanta coisa. E ali começa o processo da separação. Aquele homem especialista em procurar ouro, aquele garimpeiro, ou aquela mulher garimpeira, eles vão separando minuciosamente o que eles identificam como ouro e vão pondo de um lado. Depois eles jogam fora todo aquele material e aqueles que eles identificaram como ouro, eles pegam e levam para um laboratório. Ali agora é o especialista que vai cuidar. Já não é mais o garimpeiro. Ao garimpeiro, o trabalho é encontrar a matéria-prima bruta. Ao ourives, é trabalhar a matéria-prima bruta e transformá-la em matéria-prima limpa, 100% exclusivo. O Espírito Santo de Deus é o garimpeiro. Nós chegamos a ele como ser brutos. O garimpeiro é Jesus Cristo. Ele nos encontra cheio de sujeiras, cheio de vícios. Quando nós encontramos Jesus, nós estamos completamente cheios de imundícies. Este ouro, essas pequenas partículas de ouro que há em nós, elas não estão puras. Aí vem areia, vem pedra, vem lama, vem calcário, vem tanta coisa junto. Em 1 quilo de matéria bruta, de repente, tem 5 gramas de ouro puro. Jesus Cristo é o garimpeiro. Ele está passando agora no garimpo e ele está pegando toda a matéria bruta. E agora essa matéria bruta vai lá para o laboratório.
que é para ser lapidado, ser limpo. E o doutor Espírito Santo, especialista número 1 em limpeza, quando ele pega aquela matéria-prima imunda, cheia de tudo, ele vai utilizar agora os seus elementos químicos para que aquelas partículas de ouro que ali estão não seja contaminada mais com a impureza do seu local primário. O ouro estava no local primário, misturado com muita coisa. Mas a partir do momento que ele é levado ao laboratório, a missão do ourives no laboratório é separar o ouro de tudo que é impureza. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você? Nós somos o ser bruto, nós somos a matéria-prima bruta. Conhecemos Jesus cheio de muita sujeira. Uma delas é o que tinha Isaías, lábios impuros. Morava e habitava com povo de impuros lábios, povo que tinha costumes de amaldiçoar e falar palavras que entristeciam a Deus. E agora o doutor Espírito Santo, experiente, especializado em limpeza, chega representado por uma brasa viva. Quando o ourives pega o ouro e põe no fogo, não há sujeira que resista. É um fogo em alta temperatura, exatamente para limpar. O ouro precisa estar limpo para que ele tenha o seu devido valor. Nós, seres humanos, ao conhecermos Jesus e crermos nele e recebê-lo e desejar caminhar com ele como sendo nosso Senhor, nosso Mestre, e nós na condição de discípulos, iremos caminhar seguindo os seus passos, seus ensinamentos. Este processo é o processo da limpeza, que nós espiritualmente chamamos de libertação. Por isso o tema desta reflexão: a libertação torna a vida livre. Só há uma vida livre quando o Espírito Santo a liberta. Quando você é levado ao laboratório de Deus e lá o doutor Espírito Santo começa a fazer todo aquele processo, encontrando tudo que é sujeira. Milhões e milhões de sujeiras são identificadas dentro desta pequena quantidade de ouro. Ela tem que sair para que o ouro seja puro. Isaías, ele teve uma experiência sobrenatural com Deus, espiritual, exclusivamente espiritual. Ele contemplou a glória de Deus, mas ele reconheceu: não, mas eu sou pecador, eu sou impuro, eu não posso, eu não tenho condições de ver a glória desse Deus. Então, para que ele se comunicasse com Deus de uma forma correta, era necessário que ele estivesse purificado. E aí é que entra o doutor Espírito Santo. No versículo 6 diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. Brasa viva, uma brasa de fogo. Tenaz é um objeto em que você leva ao fogo, um objeto de metal, feito de metal, em que você leva ao fogo para poder pegar aquela brasa fumegando. E Isaías descreve que estes anjos pegaram aquela brasa em fogo e tocaram nos seus lábios, tocaram na sua boca. Por quê? Porque Isaías era profeta. E para profetizar sobre Deus, tem que estar com os lábios impuros. Por isso eu tenho falado aqui, as pessoas que durante o dia falam palavrões, amaldiçoam, falam palavras imorais, palavras obscenas,
E aí chega a noite, vai para a igreja, vai pregar, vai cantar, vai tocar, vai dar aulas na escola dominical com esses lábios sujos, impuros. Esta pessoa não é um instrumento de Deus, porque ela não está limpa, ela não está purificada para poder falar sobre este Deus. Uma das condições que Deus exige para que nós possamos falar sobre Ele é que nós estejamos purificados. Os nossos lábios precisam pronunciar o que é bênção, como eu falei na reflexão de ontem. Precisamos abençoar vidas, proferir bênçãos, bênçãos, bênçãos e bênçãos. Somente um lábio purificado, uma vida purificada, somente uma vida transformada, uma vida liberta está credenciada a falar sobre Jesus. E aí que entra o Espírito Santo trabalhando incansavelmente. O Espírito Santo trabalha 24 horas para nos limpar, para nos libertar completamente de toda impureza que nos impede de termos acesso à glória de Deus. Este momento que eu falo com você aqui, eu estou num pequeno escritório que eu improvisei aqui na minha casa. Eu sinto este lugar cheio da glória de Deus. A presença de Deus aqui é algo poderoso. É por isso que Deus está me dando autoridade, Deus está me dando sabedoria, conhecimento, revelação para falar com você. E esta palavra, eu tenho certeza que ela está impactando a tua vida. É necessário haver limpeza para que você pregue um evangelho com efeito e com ação do Espírito Santo. É preciso que você esteja limpo, limpa. É preciso que você esteja liberto, que você esteja liberta. É preciso que os teus lábios estejam purificados pelo Espírito Santo de Deus. Esta brasa viva que foi retirada do altar, aquela brasa pegando fogo, aquela brasa em fogo. E esta brasa foi tocada nos lábios, porque Isaías era profeta. A missão dele era entregar mensagens de Deus para Israel. A missão dele era entregar mensagens de Deus para os reis, para os sacerdotes. Ele tinha uma responsabilidade muito grande com a vida de uma nação. Ele era o homem que recebia de Deus e entregava para a nação, para o rei, para os sacerdotes. Então ele não podia estar com seus lábios impuros, amaldiçoando, falando palavrões ou qualquer outra coisa. É necessário que ele passasse pelo processo da limpeza. O garimpeiro Jesus Cristo trouxe a ele conhecimento. Agora, o ourives Espírito Santo está separando tudo que não é ouro para deixar o ouro puro. Olha que coisa linda, glórias a Deus por isso. O Espírito Santo está limpando a nossa vida. O Espírito Santo está tirando tudo que não é ouro. Só fica ouro puro. Precisamos sermos ouro puro para Deus. Metal precioso, sem impureza, sem sujeira. E o ouro só é puro quando ele passa pelo fogo. É o processo final da purificação deste metal, é o fogo. Depois que ele passa naquela altíssima temperatura, o ourives diz: agora está puro. Você percebe? Precisamos ser ouro. Ouro 24 quilates, que é a codificação que conhecemos, chamada de ouro puro. Deus quer fazer de você um ouro puro, precioso. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar nos teus lábios. Não dá para conviver. Ontem eu falei de uma lei física, aqui na reflexão, que toda ação gera uma reação. Eu vou falar de outra lei física também. A ciência física afirma: é impossível que habite dois corpos no mesmo lugar e no mesmo instante. É impossível ter habitação de dois corpos no mesmo lugar, no mesmo momento. Ou entra um e sai o outro, ou vice-versa.
Nós precisamos ser habitação exclusiva do Espírito Santo de Deus. Não tem como o Espírito Santo habitar numa vida que profere durante o dia palavrões, palavras com ódio, palavras de maldição, xingamentos de todos os tipos. Se você tem essa prática, humilhe-se diante de Deus, porque o Espírito Santo não habita em você. É uma afirmação dura, mas é uma afirmação bíblica. O Espírito Santo não habita naquilo que não está limpo, porque ele é santo. O Espírito Santo só habita em um local limpo, próprio para que ele faça morada. E é ele quem limpa quando a gente permite. É preciso que nós permitamos o Espírito Santo limpar a nossa vida. É muito lindo esse texto, muito forte. Versículo 7, ele diz: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que a brasa tocou os teus lábios, e porque a brasa tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. Quando o Espírito Santo tem espaço na nossa vida e ele começa a trabalhar na nossa vida, iniquidade são impurezas, pecados, sujeira, lama. É assim que nós somos, cheios de sujeiras, de lama, antes de conhecer Jesus Cristo. A missão do Espírito Santo também, uma delas, é nos limpar, é nos purificar. E para nós sermos limpos por este Deus, é imprescindível que o Espírito Santo nos toque. Ninguém tem acesso a este Deus poderoso, Criador dos céus, da terra e da vida, sem antes passar pelo processo da limpeza, que é a libertação da vida. Nós precisamos sermos libertos todo segundo da nossa vida. Cada vez que praticamos algo que não tem origem em Deus, nós ficamos sujos. E aí nós temos que nos humilhar e pedir ao especialista Espírito Santo: ô Espírito Santo, limpa a minha vida. Eu tive um sentimento de ódio tão grande agora. Eu sei que eu estou sujo. Eu tive um desejo de vingança tão grande agora. Espírito Santo, eu tive inveja daquela pessoa. Espírito Santo, eu tive desejo de matar aquela pessoa que está me fazendo mal. Me limpa, Espírito Santo. Eu estou sujo, eu estou suja. Eu preciso ser limpo, limpa. Eu preciso de purificação. Aumenta aí os graus deste fogo, até que, quando ele me tocar, eu seja completamente purificado e purificada. Isaías só teve a sua iniquidade tirada. Isaías só teve a sua impureza tirada quando ele foi tocado pela brasa viva que saiu do altar de Deus. Nós só somos purificados, nós só somos limpos, perdoados, santificados, quando o Espírito Santo de Deus começa a ter espaço para agir na nossa vida. Nós precisamos estudar a Bíblia para nós entendermos o que devemos fazer para dar esse espaço ao Espírito Santo para realizar sua obra na nossa vida. Independente da religião e da fé que você professa, faça uma oração a esse Deus, diga: ó Deus, Deus Criador dos céus, da terra, da vida, Deus que enviou Jesus Cristo ao mundo para que eu pudesse ter o direito de ser salvo. Eu quero te conhecer melhor, Deus. Te revela a mim através da meditação que eu vou fazer na Bíblia Sagrada que fala a teu respeito. Se você orar assim, o Espírito Santo de Deus
vai te conduzir a estudar a Bíblia. Procure uma pessoa que você conhece, que tem entendimento da Bíblia, para que ela te oriente por onde você deve começar a leitura bíblica. Eu sempre recomendo às pessoas que são recém-convertidas ao Evangelho, que sempre comecem a ler a Bíblia no Evangelho de João, porque o Evangelho de João é o Evangelho escrito para os crentes convertidos, aquelas pessoas que reconhecem Jesus como Salvador. E aí você vai começar a meditar sem pressa, sem correria, sem aquele desejo já de acabar o capítulo. Isso não é de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser um alimento lento. Nós precisamos nos alimentar bem desta palavra, portanto não há pressa. E para nós nos alimentarmos bem desta palavra, é preciso entendermos, é preciso termos a revelação desta palavra. E só o Espírito Santo de Deus pode nos dar a verdadeira revelação da palavra. Você entende por que é importante que um pastor, uma pastora, faça um curso de bacharel de teologia? Não é o curso de bacharel em teologia que vai estar capacitando o pastor ou a pastora a ser um pastor ou uma pastora cheio do Espírito Santo. Não. O curso de bacharel em teologia, um bom curso de bacharel em teologia, nos capacita a ter o conhecimento logos, o conhecimento dizente de Deus. Precisamos estudar as ciências que compõem a Bíblia, as ciências que dão autoridade e veracidade a tudo que está escrito na Bíblia, reconhecido no mundo científico. Precisamos estudar sim, porque na Bíblia nós vamos estudar história, nós vamos estudar biologia, nós vamos estudar muito matemática. Você não tem ideia como tem de matemática na Bíblia. Na Bíblia nós vamos aprender física, química, todas as ciências, arqueologia, geografia, está tudo aqui. Então o curso de bacharel em teologia, ele é importante para quem vai ser líder, para que esta pessoa tenha conhecimento do que vai falar com segurança. Agora tem um detalhe, para que o bacharel em teologia seja bênção, é preciso que esta pessoa que fez o bacharel em teologia, que tem o conhecimento logos, que é a palavra dizente de Deus, tenha também a revelação espiritual da palavra de Deus. Porque esta palavra, como está escrito nela mesmo, esta palavra foi inspirada e ela foi escrita por orientação do Espírito Santo de Deus. Então é necessário que eu, como pastor, faça um curso de bacharel em teologia para ter o conhecimento logos, o conhecimento dizente, histórico, filosófico da palavra de Deus. Associado a este conhecimento filosófico, histórico, geográfico, arqueológico, etc., eu preciso agora buscar no Espírito Santo o conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual de Deus não se aprende em faculdade teológica. O conhecimento espiritual de Deus não se aprende em faculdade, se aprende na convivência. Ora, se eu tenho um conhecimento que me dá base de sustentação histórica, filosófica e seja mais o que for de ciência, para falar a respeito da Bíblia, e junto a isso eu anexo a minha relação espiritual, agora eu vou pedir ao Espírito Santo que, baseado no conhecimento filosófico, histórico, etc., que eu tenho da Bíblia, eu tenha a revelação espiritual de Deus, para que eu possa falar do conhecimento filosófico, científico, histórico da forma correta. Você entende?
E para eu poder falar do conhecimento espiritual da Bíblia, é necessário que eu esteja limpo, purificado pelo Espírito Santo. Só uma pessoa liberta, purificada e santificada, tem autoridade de Deus para falar desta palavra com conhecimento e com poder. Precisamos dessas duas coisas. Conhecimento, que nós traduzimos como a palavra grega logos. Logos é a palavra dizente de Deus, é a palavra do conhecimento científico de Deus. Mas existe uma outra palavra que traduz também, chamada palavra rema. A palavra grega rema, ela quer dizer a palavra do conhecimento espiritual de Deus. É a palavra do poder sobrenatural de Deus. Eu agora estou falando com você aqui, eu preciso falar com você aqui para ser bênção na tua vida em rema. É preciso que eu dê lugar ao Espírito Santo para que ele me use com poder e autoridade na palavra rema, a palavra da revelação de Deus, a palavra do poder de Deus. É a brasa viva que Deus está tirando do altar agora, tocando nos meus lábios, tocando nos teus lábios, para nos purificar, a falarmos a palavra espiritual, a palavra que tem o poder da transformação. É por isso que o apóstolo Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crê nesta mensagem, porque ele é o poder que limpa, é o poder que transforma, é o poder que purifica a vida. A palavra rema é a palavra revolucionária, é a palavra que impacta você lá no teu interior, porque ela sai ungida, ela sai cheia do poder do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos entender e passarmos por esse processo de limpeza. Isaías, para profetizar deste Deus, foi preciso ele ser purificado. Os seus lábios, que é o nosso veículo de comunicação física, precisa estar purificado. Não é se tratando desta carne que é o nosso lábio. Aqui está falando do nosso lábio espiritual. É lá dentro do nosso interior. A limpeza, ela começa lá dentro. É onde está o mundo dos nossos sentimentos, o mundo das nossas emoções, o mundo dos nossos desejos, o mundo da nossa vontade. É aí que tem que ser feita a limpeza. É aí que o Espírito Santo faz a substituição. A libertação torna a vida livre. A libertação torna a vida liberta a partir do momento que nós estamos sendo purificados. Deixe o Espírito Santo tocar na tua vida interior, te limpar, para que você seja um porta-voz de uma palavra cheia do poder, uma palavra rema, a palavra do milagre, a palavra da transformação, a palavra que faz a mudança de rumo, é a palavra rema. Ela está sendo usada no conhecimento logos, mas quem realiza a mudança de rumo é a palavra rema, é a palavra do milagre, é a palavra da transformação, é a palavra da limpeza que o Espírito Santo faz na nossa vida. Vamos orar ao Senhor para que este final de semana seja um final de semana maravilhoso, um final de semana cheio de paz, de alegrias, de vitórias, de conquistas nas nossas vidas. Vamos orar a Deus, apresente a sua necessidade. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei em que cidade do Brasil ou do mundo você está me ouvindo agora. Por isso eu peço, compartilhe esse áudio. Você só vai abençoar vidas na medida que você compartilha esse áudio. Compartilhe a nossa página, o nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal no YouTube.
Compartilhe, abençoe vidas. Cada vez que você compartilha este áudio, você está sendo um canal de Deus, um veículo de Deus, levando uma palavra de bênção a outras vidas. Isso vem bênção para você também. Você sabia que cada vez que você compartilha este áudio, a bênção que aquela pessoa para quem você mandou recebe, ela vem em dobro para você. Vamos orar então? Feche os teus olhos. Concentre-se plenamente para falar com Deus. Senhor Deus, Criador dos céus, da terra, da vida, a quem nós adoramos esta manhã, nos prostramos diante da tua glória, diante da tua majestade, reconhecemos o teu governo, reconhecemos o teu poder, reconhecemos a tua santidade. É em nome de Jesus Cristo, Deus, que nós te pedimos agora por todas as pessoas, independente de onde esteja, independente do horário que estão ouvindo este áudio, vai de encontro à necessidade desta pessoa. Eu oro agora, Deus, pelas pessoas que estão enfermas fisicamente, com uma enfermidade física, cura esta enfermidade. Essa pessoa que está com a mente oprimida, com a sua alma cheia de sentimentos e desejos que te entristecem, limpa esta alma, cura esta alma. Eu te peço pela pessoa que está tendo problemas financeiros difíceis, aquela pessoa que tinha o seu negócio não tem mais, que estava empregada, agora está desempregada, a sua família passando dificuldade, necessidade, abre uma nova porta de um negócio, uma nova ideia, uma nova porta de emprego para esta pessoa, para que ela tenha a sua vida financeira, profissional equilibrada, para que esta pessoa esteja com liberdade total de te adorar, em paz para te adorar. Em nome de Jesus, Senhor, todas as pessoas que estão vitimadas de obras de bruxaria, os trabalhos feitos nos cemitérios, nas encruzilhadas, seja lá onde for, para destruírem vidas, famílias, sonhos. Deus, envia fogo do céu agora, queima esta obra de bruxaria contra a vida desta pessoa que ora comigo agora, e todo este mal está sendo destruído, porque o Espírito Santo de Deus está queimando agora em nome de Jesus. Dispensa uma unção da tua paz. Enche o nosso interior da tua paz. A tua paz que excede todo o nosso entendimento. Que nós tenhamos esta sexta-feira, uma sexta-feira de paz, sossego na nossa alma. Que nós possamos encerrar este dia em festas, glorificando e bendizendo o teu nome. Nós te oramos, Pai, te agradecemos. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, a graça redentora de Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam abundantes em nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Eu desejo a você um ótimo dia, um maravilhoso final de semana. Segunda-feira estamos de volta. E vamos continuar a nossa reflexão. A libertação torna a vida livre. Tem tanta coisa importante a comentar, a falar com você. Deus te abençoe. Deus te guarde. Em nome de Jesus.